Karnal, a gente fala de inteligência emocional, de emoção. Por que a gente sente? A gente sabe que, ao longo da história, a emoção ela é muito ligada também à sobrevivência, né? O que você vai fazer diante de uma ameaça. O jeito que a gente lida com a emoção mudou ao longo do tempo? Mudou bastante, mudou porque sentir também é um fenômeno histórico. Essas demandas que nós temos hoje, que já foram introduzidas aqui sobre controle, sobre equilíbrio, que em determinado momento foram chamadas, grosso modo, sabedoria, e hoje nós incluímos nesse conceito mais recente de inteligência emocional, ele é fundamental. Vocês conhecem um axioma tradicional. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, a questão como cada pessoa se comporta no trabalho é fundamental. Pessoas não resilientes, independente do currículo que tenham, pessoas não equilibradas, pessoas passionais dadas a explosões, são difíceis, independente de quanto tenham estudado e quais cursos tenham nos seus currículos. Então, é preciso pensar. Equilíbrio, inteligência emocional, as habilidades que vão ser desenvolvidas aqui são fundamentais. Então, talvez para o futuro, em vez de um curso de uma língua a mais, de um comportamento a mais, seja bom fazer um curso sobre equilíbrio emocional. Gabi, você tem a sua frase, que é mais razão, menos emoção. Mas você disse que precisa de mais, mas que não tem que não sentir emoção, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a inteligência emocional é sentir nada. É você sentir as emoções e saber lidar com elas, Se a gente não né? sentir nada, a gente não consegue ter essa reação rápida sobre a qual você estava falando e descreveu aí o nosso processo evolutivo. A gente precisa da emoção. A gente precisa da emoção para reagir rapidamente, a gente precisa da emoção para conseguir reconhecer aquele sentimento quando a gente observa outras pessoas, a gente precisa da emoção para desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar do outro e para, enfim, melhorar a construção das nossas relações. O que a gente não pode é ter um desequilíbrio entre aquilo que é emoção e aquilo que é o racional. Porque se a emoção nos prepara para agir rapidamente, a gente pode, por exemplo, tomar uma decisão equivocada, porque a gente agiu rápido demais. A gente pode ser explosivo, a gente tende a hiperreagir diante de uma ameaça que se apresenta e evoca, por exemplo, uma memória de sentimento de uma situação vivenciada no passado. Então, isso pode fazer com que a gente tome más decisões e isso pode ser manipulado por quem compreende muito bem o impacto que as emoções têm na nossa tomada de decisão e na forma como a gente direciona a nossa vida, e a gente pode ser manipulado por essas pessoas que compreendem. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é silenciar um pouquinho, menos emoção, mais razão. E eu digo isso porque nós, historicamente, o povo brasileiro é retratado como um povo passional. O Karnal fala aqui diversas vezes do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, a gente precisa entender que essa passionalidade, né, foi inclusive valorizada durante a nossa história. E aí a gente só amadurecer para equilibrar um pouco as coisas e ficar menos sujeito à manipulação por outras pessoas. Silenciar os barulhos e tomar decisões mais racionais. Essa é a tal da inteligência que a gente está falando aqui hoje, que a gente vai conversar. Lembrando que você acompanha a gente também em todas as nossas redes sociais. O Carlos vai ficar com a gente até o final do programa, ajudando a gente aqui a construir essa discussão. Para começar, vamos entender, então, a importância da inteligência emocional no trabalho, na vida pessoal também. A Alina Matos, ela abre aqui a nossa rodada de entrevistas. Ela é professora de liderança e equipes no IBMEC em São Paulo. Olha só. Inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de identificar as nossas próprias emoções, identificar as emoções de outras pessoas, né, e gerenciar, administrar essas emoções no nosso dia a dia. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida profissional também. Basicamente, hoje, as empresas elas têm duas formas, né, de contratar, promover, recompensar pessoas da sua equipe. Uma maneira é olhando o que a pessoa faz, que conhecimentos ou habilidades técnicas ela tem, e também o como ela faz aquele trabalho, como ela entrega resultado. Esse como está intimamente ligado às competências socioemocionais e, naturalmente, muito conectadas com a inteligência emocional. Ou seja, eu entrego o meu resultado fazendo um trabalho em equipe muito mais colaborativo, eu entrego o meu resultado criando um clima excessivamente competitivo, eu entrego o meu resultado ou bato as minhas metas passando por cima das pessoas do meu time. Então, esse como está muito ligado, como eu disse, à inteligência emocional, e é isso que cada vez mais as organizações
tem buscado aí aprimorar, seja na seleção de pessoas, seja na avaliação de desempenho, seja no reconhecimento. E que bom, né, Carlos, que as organizações estão olhando para isso, né, para essa inteligência emocional. Não é mais só pelo resultado, é sobre como você atingiu aquele resultado, né? Com certeza, Mari. E, na realidade, o nosso cérebro cognitivo, gente, é fantástico para você analisar, sequenciar e resolver problemas de variáveis conhecidas. Mas quando você entra numa realidade do inesperado, como nós chamamos, né, desde 1956, a gente já vem modificando, vendo modificações dramáticas no mundo a partir do lançamento do primeiro microchip. O conhecimento se dobra em velocidade vertiginosa, a cada 12 meses no geral, a 70 dias no específico. A IBM diz que o conhecimento vai se dobrar nos próximos 2 anos a cada 12 horas. Então é impossível alguém assimilar todo o conhecimento sozinho. E essa área cognitiva do cérebro não tem a capacidade de processar todo esse conhecimento. Então nós precisamos da área subcortical. Aliás, a Gabi mencionou aqui Kahneman, né, que faz um trabalho magnífico. A área subcortical do cérebro, gente, processa 11 milhões de bits de informação por segundo. A área cognitiva só pega 40 bits de informação por segundo. Então, grande parte do que acontece no nosso cotidiano passa ao largo da nossa consciência. A inteligência emocional nos habilita a nos conectarmos com as emoções. E Gabi tem razão, não nos deixarmos levar por elas. Mas não dar atenção a esses elementos precursores da nossa forma de pensar e de agir nos parece pouco inteligente. Dar total atenção nos parece igualmente pouco inteligente. Então, a inteligência emocional nos habilita a nos conectarmos com esses algoritmos bioquímicos dotados de dados, informações, que são as emoções e energia, né? Ler esses dados, informações e energia e transformá-los em recursos estratégicos a nosso favor. Esse é o processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Nós não conseguimos, não existe essa história de eu sou emocional e eu sou racional. Não existe, elas não são contraditórias, né? Não são ou seja, não é porque eu sou racional eu deixo de ser emocional ou vice-versa. As emoções precedem a cognição em uma velocidade 5 vezes maior. Um estímulo externo chega na parte subcortical do cérebro em 8 milissegundos e somente em 40 milissegundos na área cognitiva do cérebro. Então, antes de darmos entendimento ao que aconteceu, nós já formamos um sentimento e muitas vezes uma ação. Então, o objetivo da inteligência emocional é a gente entender esses algoritmos bioquímicos, lê-los e transformá-los em recurso estratégico aqui, na área cognitiva do cérebro, que é o que a Gabi estava falando. Mas não se trata de uma versus a outra, porque essas áreas são interligadas por redes neurais.